Shalom, meus irmãos. Você conhece a parábola do filho pródigo? Hoje nós vamos falar sobre ela. Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí, as Escrituras, e abra comigo em Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, ok? Vamos falar sobre ela para explicar, abrir alguns outros pontos que você deve estudar e que você deve aperfeiçoar e que aos poucos eu vou trazer aqui para você. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Muito bem, quem é este homem? Nós já podemos começar a perguntar por aqui. Quem é este homem? Ok? O Eterno. Este homem que está aqui representado é o Eterno, tá? Diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Está aqui nessa tradução, mas alguns dizem: faze-me como um dos teus empregados. Tá? E levantando-se foi para com o pai. E o pai estava, e quando ainda estava longe, viu-se o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e põe-lhe um anel nas mãos e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramos. Porque esse filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Bom, primeiro, sempre quando explicam essa parábola do filho pródigo, eles falam: não seja você como filho pródigo que desperdiçou a herança. Mas quem é esse filho pródigo? Tá? Vamos ver então. Veja, o pai tinha 2 filhos. Para você entender melhor isso, você vai ter que estudar um assunto chamado As Duas Casas de Israel. Tem vários vídeos na internet explicando isso. Nós ainda vamos produzir uma série de vídeos só sobre as 2 casas de Israel. Mas para você entender o seguinte: tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul representava por Judá e Benjamim. E o reino do norte, as demais 10 tribos efraimitas que foram para a diáspora, se misturaram com as gentes, com os gentios. Propósito do Eterno para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, né? Que seus descendentes seriam como a areia do mar. Tá? Então veja, esse filho que deixa a casa do pai e desperdiça a herança, são as 10 tribos que deixam de guardar a Torá, passam a adorar outros deuses, se envolvem com o sistema babilônico, um sistema pagão, né? E em razão de ele ter abandonado a Torá, ele não é mais alimentado espiritualmente, então ele passa fome. Então ele lembra: quem está na casa do pai é alimentado tanto de pão físico quanto de pão espiritual. Eu preciso voltar para lá, certo? E ele volta para casa, e ele volta e pede perdão: Pai, olha pai, eu errei, eu deixei de guardar a tua Torá, deixei de guardar os teus mandamentos. Né? A gente vai ver um detalhe muito importante logo em seguida, então preste atenção. Mas eu estou te pedindo perdão. Olha, me trata como um dos teus empregados, não precisa nem me tratar como filho, mas eu quero voltar para casa. E o pai o perdoa e aceita ele. Quem são esses, meus amados? São gentios, tá? Que pertencem às 10 tribos
efraimitas se misturaram com as gentes, né, com os gentios, se multiplicaram, então tem sangue israelita misturado com sangue gentil aí. Esses são os que são aquele remanescente fiel, que é chamado lá em Apocalipse, né, que reconhece que precisa voltar para casa e ter o testemunho do Mashiach, mas também precisam guardar a Torá. E aí a gente vem aqui que o outro irmão, deixa eu ver aqui, o outro irmão ele estava no campo, né? Deixa eu só pegar aqui, o irmão mais velho ele estava no campo, e ele chegou em casa e viu aquela música, aquela dança, e ele disse, sabe o que está acontecendo? Ele disse, o teu irmão mais novo que saiu de casa, que desperdiçou tudo, tal, ele voltou, e o pai o recebeu de volta. Quem são esses? Os das 10 tribos, tá? Os efraimitas, que foram enxertados novamente na oliveira. Outra coisa, não vou falar o que é, mas já vou aguçar sua curiosidade. Por que Yeshua disse, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Por que ele não falou, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Judá? Ele não falou isso, né? Então, pesquisa sobre isso, um assunto muito interessante. Com certeza nós vamos abordar isso em outro vídeo. Bom, aí o filho fala assim, quer ver? Ó? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Judá e Benjamim, as tribos do sul, ok? Ele diz assim, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento. Aqui está a chave, tá vendo? Então, Judá e Benjamim ficaram em casa. Tá? Aqui está a pista, porque que Yeshua disse, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não falou, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Judá, por causa disso aqui. Judá e Benjamim continuaram em casa, não transgrediram a Torá, né? Não saíram, não se envolveram com as outras nações, né? Não se prostituíram e nem praticaram idolatria. Mas eles ficaram o quê? Com ciúmes, né? Eles ficaram com ciúmes, por quê? Porque os gentios, que são os efraimitas, que desperdiçaram sua herança junto com as nações, né? Se prostituíram com as nações, ele foi recebido em casa de novo. Aí você vai lembrar que Shaul, o apóstolo Paulo, disse que o Eterno fez isso para causar ciúmes, né, a Judá e a Benjamim, né? E ele também disse que a teimosia de Israel não duraria para sempre. Está escrito isso lá em Atos. Tá? Então ele disse, olha, pai, eu fiquei em casa, não transgredi a tua Torá. Aí o pai disse assim, olha, que bom, tudo que eu tenho, ele disse assim, olha que lindo o verso 31, diz assim, filho, tu sempre estás comigo. Isso aqui é muito lindo, eu até me emociono quando eu leio isso aqui. Tudo que é meu é teu, filho. Né? É como se ele dissesse, Judá, não se preocupe com isso. Vocês ficaram em casa, vocês não abandonaram as minhas instruções, vocês não abandonaram a minha Torá. Tudo que é meu é de vocês. Mas pensam que os meus outros filhos, que eram das 10 tribos, eles foram às nações, né? Eles praticaram idolatria, mas eles voltaram para casa. E assim como tu és o filho mais velho, Judá e Benjamim, o filho mais novo representa as 10 tribos que são os efraimitas. E eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa e voltaram como testemunho do Mashiach. E aí, aqui se cumpre aquela grande promessa das duas casas de Israel, né? A junção de Judá, de um lado, Judá e Benjamim. Na verdade, Benjamim ela foi absorvida pela própria tribo de Judá. E de outro lado, nós temos os efraimitas, né? Os efraimitas na outra vara, né? Na outra vara na mão do profeta Ezequiel. Leia Ezequiel 37 que você vai entender, né? Daí ele diz assim, ó, mas agora é justo nos alegrarmos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Tremendo, né? Tenho certeza que você nunca escutou uma interpretação assim da parábola do filho pródigo, mas essa é a verdadeira interpretação desta parábola, né? Que você possa estudar e contar essa verdade a outros, né? Lembra disso, estude mais sobre isso, as duas casas de Israel e como o Eterno vai terminar, como ele vai concluir a sua grande obra de salvação no fim. Shalom, que o Eterno abençoe você e toda a sua família.